essa segunda propriedade, que também é bastante importante e que vai nos acompanhar ao longo de toda a química orgânica, é o ponto de fusão e ponto de ebulição de um composto orgânico. Lembrando que a fusão, então, é a mudança de estado físico do sólido para o líquido, enquanto a ebulição é a mudança de estado físico do líquido para o gasoso. Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição é exatamente a temperatura em que a substância precisa, é a temperatura que a substância precisa para mudar de fase. Então, como que a gente vai classificar, vai observar aqui dentro dos compostos orgânicos? Para compostos de mesma função, ou seja, o que nós estamos estudando por enquanto são os hidrocarbonetos. Então, são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio, mas daqui a pouquinho a gente vai começar então a falar de álcool, de aldeído, de cetona, de ácidos carboxílicos, enfim. Para compostos de mesma função, a gente vai associar então ao número ou à quantidade de interações que esses carbonos podem fazer. Por exemplo, eu tenho então compostos de mesma função. Aqui eu tenho o etano e aqui eu tenho o pentano. O etano, quando eu for fazer a comparação com o pentano, o ponto de ebulição dele, ou seja, ele ferve a uma temperatura de menos 161 graus. É uma temperatura negativa. Já o pentano, que é uma molécula com 5 carbonos, tem um ponto de ebulição maior, 36 graus positivos. Por que que o pentano tem um ponto de ebulição maior? Quando a gente vai falar de ponto de fusão e ebulição, nós estamos falando de fenômenos físicos, ou seja, não há alteração na estrutura da matéria, visto que a temperatura de fusão e de ebulição é uma energia que as moléculas absorvem para que ocorra a quebra das interações intermoleculares. O que são essas interações intermoleculares? É o que ocorre entre as moléculas. Então, entre as moléculas. Eu tenho aqui duas moléculas de etano e elas têm interação, elas estão interagindo entre si. Já a molécula de pentano, se nós analisarmos aqui, ela tem um número maior de interações, tá? Todos os carbonos interagem com eles, entre eles, e eu tenho uma maior quantidade dessas interações. Ou seja, quanto maior o número de carbonos, eu vou ter o quê? Uma maior superfície de contato entre as moléculas. Tendo uma maior superfície de contato entre as moléculas, mais energia eu preciso para separá-las. Ou seja, o ponto de fusão e o ponto de ebulição é exatamente isso. É a energia necessária para quebrar essa interação, quebrar essa aqui, essa aqui, essa aqui. Então, concordo que no momento em que eu tenho uma molécula com maior número de carbonos, eu tenho que fornecer mais energia para poder romper todas essas interações. Visto que no caso do ponto de ebulição, no estado gasoso, quando essas moléculas rompem essas interações, elas se afastam mais, caracterizando então o estado gasoso. Já que o etano eu preciso de uma quantidade de energia muito baixa, porque eu tenho poucas interações. E também é lógico que esses pontos de ebulição vão ser baixos, porque essas moléculas aqui são de hidrocarbonetos e essas moléculas então são apolares, ou seja, uma interação entre elas bem fraquinha, que é o que a gente vai ver na sequência agora. Por quê? Quando eu tenho compostos de funções diferentes e eu quero determinar ou avaliar quais são os meus pontos de ebulição, eu vou ter que analisar o quê? Ter que analisar a interação intermolecular entre os compostos, conteúdo lá do primeiro ano do ensino médio que a gente tem que rever. Só que aqui dentro da química orgânica é mais fácil de nós observarmos quando um composto ele faz ligação de hidrogênio, de polo permanente ou de polo induzido. Ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio, antigamente era mencionado ponte de hidrogênio, é quando eu tenho os três elementos mais eletronegativos, ou seja, os três elementos com a maior tendência de atrair elétrons, ligados diretamente ao hidrogênio. Então é o famoso H-FON. É uma interação bem forte, então fazendo com que as moléculas fiquem bem unidas, certo? Já quando eu tenho dipolo permanente, eu tenho esses átomos eletronegativos, eu tenho a presença de oxigênio, eu tenho a presença de flúor, tenho a presença de outros elementos que não sejam carbono e hidrogênio, só que eles não estão ligados dessa forma aqui, não é H-FON. O oxigênio ele aparece ligado aqui, por exemplo, em dois carbonos. O nitrogênio ele aparece ligado em dois carbonos, não está ligado diretamente ao hidrogênio.
Já quando eu tenho dipolo induzido, essa é mais fácil, porque no dipolo induzido eu tenho apenas os hidrocarbonetos, que, como mencionado antes, são totalmente apolares. Ou seja, os carbonos e os hidrogênios têm uma baixíssima diferença de eletronegatividade, fazendo então com que não haja uma interação tão forte. Então é o chamado dipolo induzido ou forças de Van der Waals, certo? Então, quando eu tenho funções orgânicas diferentes, aqui ó, eu tenho um álcool, aqui eu tenho um éter e aqui eu tenho um hidrocarboneto. Eu vou ter que analisar, então, também pela função a que pertence, mas principalmente pela interação intermolecular. Se nós observarmos aqui, ó, tanto o etanol quanto o dimetil-éter quanto o etano, eles possuem a mesma quantidade de carbonos. Só que os pontos de ebulição deles são muito diferentes, olha. O etanol 78,5 positivos, o dimetil-éter 24 negativo e o etano menos 61 graus Celsius. Por que dessa diferença? Eu não posso usar essa justificativa aqui em cima, que quanto maior o número de carbonos, maior o ponto de fusão e ponto de ebulição, porque aqui eu tenho quantidades de carbonos iguais. Então eu vou ter que analisar pela forma como essa estrutura está sendo colocada, pela função a que pertence, para decidir qual é o tipo de interação intermolecular que compõe esses compostos aqui. Então, se eu analisar aqui ó, pelo etanol, eu vou ver essa característica aqui, ó, o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, o H-FON, né? Então é uma interação bastante forte, então um ponto de ebulição aqui ó, bastante alto quando comparado com os demais. Já aqui no dipolo permanente ou dipolo-dipolo, nós temos a presença do elemento eletronegativo, tem um oxigênio aqui, só que esse oxigênio ele não está ligado diretamente ao hidrogênio. Ele não está ligado a esse hidrogênio. Lembrem que esses 3 hidrogênios aqui, eles se encontram ligados ao carbono. Então, esse oxigênio ele está ligado entre 2 carbonos. Então, é uma interação um pouquinho mais fraca, porque ela possui o elemento eletronegativo, mas não tão intensa quanto a ligação de hidrogênio. E o dipolo induzido já é então aqui ó, um hidrocarboneto completamente apolar, não tem o que fazer, é uma interação bastante fraca, então vai adquirir um ponto de ebulição bem baixinho, porque a quantidade de energia que eu vou ter que fornecer para ele, para separar essas moléculas, ela é bem baixinha. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente conseguir compreender melhor. Tá? Olha o que diz ali. Ó. 3 líquidos puros apresentam as propriedades relacionadas na tabelinha aí. O que diz aí? O líquido A, B e C, os pontos de ebulição em graus Celsius e a solubilidade em gramas por 100 ml de água. Quantos gramas de cada composto consegue se solubilizar em 100 ml? Antes de nós analisarmos o restante da questão, vamos ver aqui. Ó. Se nós observarmos o ponto de ebulição, o A e o B têm ponto de ebulição bem próximos. Ó. Já o C tem um ponto de ebulição bastante alto, bastante elevado. Quando eu olho para a solubilidade, eu vejo que o composto A ele é pouco solúvel em água. Isso já me dá uma dica. E a solubilidade do B e do C são bem semelhantes. Baseado nessas propriedades, então, vamos associar cada um desses líquidos às substâncias abaixo, o butanol, o pentano e o éter etílico. Eu coloquei aqui as fórmulas, porque a gente ainda não viu então as funções orgânicas e nem a nomenclatura. Coloquei as fórmulas para que a gente consiga observar, de acordo com a estrutura, essas propriedades que estão na tabelinha. Tá? Se nós analisarmos aqui, a gente vai ver que eu tenho uma molécula, o butanol, que ele possui um OH. Esse OH aqui vai formar, então, uma ligação de hidrogênio, ou seja, é um composto bastante polar. Tá? Ou seja, é uma interação bem forte. Já o pentano, se nós olharmos aqui, ele é um hidrocarboneto. O hidrocarboneto, então, ele é apolar. O que a gente pode tirar aqui? Ó? Se ele é apolar, ele não interage com a água. Então, a solubilidade dele é bem baixinha. Se ele é apolar, o ponto de ebulição dele tende a ser baixo também, porque a força, a energia entre as suas moléculas, a interação ela é baixinha e a energia que eu tenho que fornecer para separar não é tanta. Se eu analisar então aqui o éter etílico, eu tenho um composto que é eletronegativo, eu tenho um átomo eletronegativo aqui, o oxigênio, mas ele não está ligado diretamente a hidrogênio. Então aqui eu tenho um dipolo permanente, certo?
um dipolo permanente. Utilizando essas propriedades, associe cada um dos líquidos às substâncias. Olhando para o ponto de ebulição, a gente vê uma diferença bem grande aqui no composto C, ou seja, o ponto de ebulição, se nós voltarmos para o nosso esqueminha aqui, ele está associado, então, com a interação intermolecular mais forte. Quanto maior essa interação intermolecular, maior o ponto de ebulição. Logo, o composto C, ele vai ser quem? O composto que faz a ligação de hidrogênio, e o composto que faz a ligação de hidrogênio é o butanol. Se nós analisarmos pela solubilidade em água, a gente vai ver que o butanol, por ser bastante polar, tem uma solubilidade também maior aqui, né, em relação aos outros compostos. Continuando aqui, vamos analisar então aqui, ó, o composto A e o composto B, o ponto de ebulição deles é bem próximo, ou seja, a força de interação entre esses compostos não é tão intensa. Já com relação à solubilidade, a gente observa que o composto B tem uma solubilidade muito maior com relação à solubilidade do composto A. Então, o composto B é um composto que também tem uma certa polaridade, porque para ele ter uma solubilidade alta em água, ele tem que ter uma partezinha polar, ele tem que ser mais polar, né? Então, o outro composto que possui uma certa polaridade é o composto aqui, ó, que faz o dipolo permanente, visto que este átomo aqui é mais eletronegativo. Então, o composto B só pode ser o éter etílico. Tá? E o composto C vai ser quem? Vai ser o composto que tem uma baixa, ou melhor, desculpa, o composto A, ele vai ter uma baixa solubilidade em água, tá? Se ele tem uma baixa solubilidade em água, ele é apolar, então ele vai ser um hidrocarboneto, então aqui vai ser o pentano. O que a gente pode se questionar? Por que o composto B, que é o nosso éter etílico, ele tem um oxigênio, ele tem um ponto de ebulição um pouquinho mais baixo do que o composto pentano aqui, ó. Porque o composto pentano, ele tem um ponto de ebulição um pouquinho mais alto. Como que eu posso justificar? Eu posso justificar a diferença do ponto de ebulição aqui, ó, pela cadeia carbônica. O pentano ele tem 1 carbono a mais, tá? O éter etílico ele tem só 4. E essa força aqui, ó, do dipolo permanente não foi o suficiente em questão de ponto de ebulição, né? Não tem a energia suficiente, não tem a força de atração entre as moléculas suficiente do que a soma desses 5 carbonos aqui. Então, por isso que o pentano tem um ponto de ebulição levemente mais alto. Se nós compararmos aqui, ó, é muito pouco essa diferença, né? Se nós compararmos com o tamanho aqui, a quantidade de energia necessária para separar o composto C, que é o composto que faz ligação de hidrogênio.